Então, o que nós estávamos vendo com relação ao fluido cósmico universal aqui de Gênesis, né? Que na sua origem, não é? O fluido cósmico, não dá para nós imaginarmos como ele seja, porque ele é extremamente puro. E no outro extremo está a matéria. A própria matéria também, ela tem várias gradações, né? De densidade, não é? Tem corpos mais sólidos, outros mais densos, outros menos densos. E aí, o que eles estão falando aqui, né? Que a pureza absoluta é o ponto de partida. O ponto oposto à matéria. Entre o início e o extremo, que é a matéria, inúmeras transformações acontecem. E os fluidos mais próximos da materialidade, ou seja, os menos puros, como nós estávamos vendo, eles compõem o que se pode chamar de atmosfera espiritual da Terra. Ou seja, a psicosfera, né? A atmosfera espiritual da Terra, mas nós também chamamos de psicosfera. Por que psicosfera? Porque se mistura, imaginemos o globo terrestre, lá no início, né, quando não havia seres humanos nem nada, nós poderíamos chamar de atmosfera, né, atmosfera espiritual e tal, dimensões. A partir do momento que o homem que ele sai daquela condição, né, de ser bem primitivo e passa a exercer o seu livre-arbítrio, significa que ele já aprofundou a sua dimensão para um nível que nós vamos chamar, né, como os espíritos dizem, das sensações. Ele saiu do primitivo, passou para as sensações, e nas sensações ele começa a desenvolver o psiquismo. O nosso psiquismo, ele, vamos dizer assim, né, ele é uma estrutura que nos permite perceber o mundo, evidentemente, mas do ponto de vista sensorial, que não seriam emoções ainda. Porque as emoções, elas não são negativas, não existe emoção negativa, mas existe sensação negativa. Então, lá nos instintos, nós tínhamos sensações de frio, de calor, essas coisas assim. Conforme nós fomos avançando, essas sensações, elas passaram também a ter um cunho psíquico de alegria, de tristeza, de medo, né? Então, isso foi formando quando o ser humano, lá na caverna, sentia medo, o primeiro medo que ele sentiu, ele criou o quê? A mente dele, porque o psiquismo ele vem depois da mente. Aliás, hoje, não sei se vocês viram, eu postei um vídeo no grupo sobre a fé. É um vídeo que eu estou muito branca. Ficou mal feito assim, mas, enfim. E ali, estou falando que a fé, ela é nosso primeiro ponto de contato. Quando Deus nos soltou por aí, o livre-arbítrio, ele não nos soltou sem ter deixado amarrado, assim, igual um passarinho, né? Solta o passarinho, mas tu amarra uma linha, ou você coloca um chip nele, para você não perder ele, certo? Um localizador, vamos dizer assim. Deus colocou um ponto de ligação conosco, chamado fé. Então, a fé, ela é um dom de Deus. Não existe ninguém que não tem fé. Todo mundo tem fé, né? Todo mundo tem fé. Então, por quê? Porque ela é esse fio condutor. E conforme a fé, vamos avançando em inteligência, porque a fé,
ela está fundamentada na inteligência, na capacidade de fazer raciocínios. Então, antes disso, nós estamos no colo de Deus. Deus está resolvendo tudo para nós. Então, estamos ali no colo dele, não precisa nem de fé. Quando ele nos coloca para irmos fazer as nossas experiências, então ele colocou aquele chip chamado fé, que é saber que existe um ser. Deixa eu só passar de novo isso aqui para aquela menina, só um minutinho. Existe um ser que é nosso pai, né? Com o qual nós nos relacionamos e que ele nos protege. Então, desde do primeiro ser humano agregado, assim, já se via cultos a seres superiores. O que é isso? Isso aí é a presença de Deus em nós. É a fé. Então, a fé, na verdade, é o ponto de ligação ali. Né? Porque toda pessoa, ela tem uma certeza dentro dela de que ela é imortal. Ela sabe que Deus existe. Por mais que ele fale que orgulhoso, né? O orgulhoso, ele tenta cortar esse vínculo com Deus. Ele cristaliza, ele tenta embaraçar essa relação. Mas o que eu quero dizer é que, então, depois da fé, nós vamos desenvolvendo as sensações de alegria, de medo, de tristeza, de prazer, especialmente prazer na relação com a matéria, né? Na relação com a matéria. Então, nesse momento, nosso psiquismo, que é uma dimensão mais profunda da fé, né? Porque é a fé, a esperança e a caridade. Essa é a linha que nos liga com Deus. Então, a esperança está no psiquismo. Então, o psiquismo, cada vez que nós sentimos medo, nós criamos uma matéria mental chamada medo, vamos dizer assim. E nós adensamos fluido de medo. E aquilo ele é uma energia que é uma energia materializada, vamos dizer assim, a nossa mente amedrontada criou uma bola de medo, vamos dizer assim. Aí aquela bola de medo da Márcia encontra a bola de medo da Rosalba. Aí junta as duas, aí já aumentou. Então, todo o medo da Terra se junta e cria uma espécie de uma nuvem que é uma matéria densa, escura, assim como a tristeza e assim como o ódio, que são as sensações. Ódio, sensação, não é sentimento, né? A própria alegria não é um sentimento, é uma sensação, diferente da felicidade. Felicidade é um sentimento. Então, isso vai adensando, não sei se vocês estão entendendo, né? Os seres humanos vão proliferando na Terra, vão começando, então, a criar uma psicosfera. Essa atmosfera espiritual aqui da Terra, né, que inicialmente ela seria mais inócua, vamos dizer assim, né? Inócua, não era nem boa nem ruim, ela adquire uma psicosfera, que é a somatória de todas as sensações boas e más no planeta, como aqui na Terra. Fala a verdade, o que é que tem? O que é que a pessoa pensa a maior parte do dia? Então, André Luiz, ele fala no livro Sexo e Destino, né? Ele tá acontecendo uma tragédia e ele vai atrás de encontrar alguém para impedir aquela tragédia de acontecer. E ele anda o dia inteiro procurando alguma mente que estivesse
voltada minimamente para o bem e para o sublime. E ele não encontrou nenhuma. Então, as pessoas estavam pensando, a maioria em sexo, em ganhar dinheiro, em roubar dinheiro, em como se dar bem, preocupado com conta para pagar. Mas ele não encontrou uma pessoa que ele pudesse acessar a mente daquela pessoa, né, para direcioná-la. Agora, um espírito de baixo teor, o que ele tem é mente à disposição. Né? Fala a verdade. É só o que ele tem. Então, a psicosfera da Terra, gente, ela é densa. Tanto assim né, que Antênio, né, adverte Alcione para não reencarnar na Terra, que era muito difícil para eles acessarem. E aí, no livro, como eu estava falando para vocês antes, Libertação de André Luiz, eles estão se preparando para uma expedição que seria realizada nas trevas. O que são as trevas? Então, nós temos aqui, nós estamos na crosta, onde a gente anda, que é a terceira dimensão. Ela tem uma densidade X. Para cima, são dimensões menos densas. Para baixo, são dimensões mais densas. As trevas estão da crosta para baixo. Para baixo. Da crosta da Terra para baixo. Então, é a primeira vez que André Luiz vai. E eles, então, estão em oração, porque eles vão precisar de muita orientação. E eles estão em nosso lar, lembrando que nosso lar, ele está acima da crosta um pouco, em que pese ser umbral ali, né? Mas é considerado, nosso lar é considerado meio que o céu, né, para nós. E eles estão ali. Então, eles se reúnem para orar e iria se materializar um espírito dentro de uma câmara, sabe? Uma câmara de materialização, não era nem assim no ambiente. Então, o espírito pede para que eles, com a sua mente, plasmem flores, plasmassem uma paisagem bela, para receberem aquele espírito que vai se materializar dentro daquela cama, para poder dar instruções. Então, o André Luiz, ele até começa a pensar nas florezinhas lá da casa dele, e quando ele olha, as florezinhas estão lá, materializadas, porém, não estão tão bonitas. E a paisagem não está tão bela. Aí, o espírito fala, olha, o instrutor, vocês não estão, assim, vamos dizer assim, né? Vocês não estão né, não estão fazendo direito isso aí, vocês não estão se concentrando o suficiente. Aí depois sim, fica uma paisagem bem linda, e aí se materializa um espírito, uma Bíblia na mão, e dá algumas orientações para ele. Aí o André Luiz pergunta assim, peraí, aonde que vive esse espírito? Se ele, em nosso lar, para ele se materializar em nosso lar, foi tão difícil. Não, ele vive na Terra, em uma das esferas da Terra, mas esferas mais leves, mais sutis. Aí ele pergunta assim, um espírito desse, que tem um perispírito tão leve, tão sutil, quanto tempo ele é o processo de reencarnação dele? Né? Como que é o processo para ele reencarnar esse espírito? Aí ele diz assim, olha, um espírito dessa envergadura só consegue reencarnar na Terra uma vez a cada 800 anos. Cada 8 séculos. Uai, Márcia, então eu tenho que aproveitar essa, que eu não sei se vai ser. Meu Né? Jesus amado. Uai, Uai, é verdade. Não é fácil. Por quê? Porque tem que adensar o perispírito. Tem que adaptar o perispírito para ficar, sabe, nessa mesma dimensão. E é um espírito que vive no planeta Terra.
agora 800 e 800 anos. Dizem que a cada 100 anos reencarna um apóstolo de Jesus. Cada 100 anos. Eles vão se revezando. Provavelmente por isso, porque não dá para reencarnar, né? Mas não, a cada 100 anos, porque tem que esperar, né? Passar 1000 anos para voltar. Agora, imagine o que foi a preparação de Jesus para que ele se corporificasse na Terra. Então, para nós vermos, nós estamos falando de fluidos, né? Fluidos. Então, a psicosfera da Terra, ela é extremamente pesada. E onde nós estamos, o que nós podemos fazer é igual um ar-condicionado faz numa sala. Tá calor, aí você liga o ar-condicionado e você modifica, né, aquele ambiente. Por isso que nós não podemos ir entrando em qualquer ambiente. Entendeu? Porque você pode entrar num ambiente que tá pegando fogo, né, gente? Tá entendendo o que eu tô falando, né? Porque o ar-condicionado, então, da mesma maneira, a psicosfera de uma casa, ela vai ter o peso, né, das pessoas que estão ali, certo? Então, a depender de onde a gente coloca o nosso pezinho, né, o cristão tem que saber onde ele põe o pé dele, porque o pé é a estrutura que absorve muita energia da Terra, né, energia telúrica. Então, onde vamos colocar nosso pé, temos que ter cuidado. Isso é uma metáfora, né? Onde que nós vamos entrando, né? Onde que nós vamos entrando. E a nossa casa, não é? A nossa casa, ela tem o peso, assim, das nossas vibrações, de quem mora dentro da casa. Né? Assim, às vezes a gente vai numa casa de um ricão, assim, chega lá, é aquela coisa pesada, dá para quase cortar com uma faca, né? Não é? Pessoas estão sempre mal-humoradas. E às vezes vai na casa de uma pessoa simples, bem simples, humilde, e você sente uma leveza. Então, por quê? Porque a mente que está ali o tempo todo, né, criando aquela psicosfera, é uma mente que está a maior parte do tempo em oração, pensamentos bons, né? Então, a nossa terra é isso. A Alcione, quando está para vir para cá, então, uns amigos dela perguntam quando ela está vindo, quem era aquele viajor que se dirigia para a região, aqueles viajores que ela não veio sozinha, para a região das sombras densas. Ela estava vindo para a Terra. Ela estava saindo lá, inclusive ela trabalha, né, em Sirius, com a arte. E ele diz, quem é o viajor que está indo para a região das sombras densas? O que essa pessoa está indo fazer lá? E também é difícil o acesso dos espíritos superiores na Terra. Eles precisam muito de mentes voltadas para o bem, para a adoração a Deus, para o belo, para a harmonia. Olha a nossa responsabilidade, onde quer que nós estamos, porque nós somos antenas, né? Captadoras de energia e geradoras de energia. Né? Então, continuando aqui, ó, é desse meio onde igualmente vários são os graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem os elementos necessários à economia de suas existências. Tem espírito que é grosseiro, é espírito primário. Ele vai absorver da Terra as energias mais pesadas, mais telúricas, vamos dizer assim, né? É aquele corpo pesado, aquela pessoa que come, ela come
pó de ferro e não dá problema. Você olha assim, a pessoa, né? É a pessoa endurecida mesmo, né? Por muito sutis e impalpáveis que nos sejam esses fluidos, não deixam, por isso, de ser de natureza grosseira, em comparação com os fluidos etéreos das regiões superiores. Por mais que nós venhamos absorver da Terra fluidos mais leves, né, menos grosseiros, sempre serão grosseiros. Sempre serão grosseiros. Haja vista, né, como que se dá a forma de todo o processamento dos alimentos em nós, né? Nós ingerimos alimentos, como que eles se processam, como que eles são excretados. Então, isso demanda, imagina um mundo superior, não é assim. Com certeza não. Os espíritos, imaginemos os espíritos que se reúnem no sol. No sol. Qual Jesus é um desses espíritos, né? Porque o sol é um ponto, né? Um local de reunião de espíritos puros, espíritos superiores. Então, eles absorvem do sol a energia pura. Vão comer comida lá, né? Com nós. Então, é isso. Diz que o Buda, o que ele comia por dia não dava para alimentar um passarinho. Essa imagem que tem do Buda gordo, não tem nada a ver com o Buda mesmo. Pois é, aí eu já ouvi falar isso mesmo, porque ele comia, ele não dá para alimentar um passarinho, porque ele se abstinha da alimentação, da comida, né? Ele fazia um jejum, alguma coisa assim. Ele Mas comia no máximo um grão de arroz por dia, diz. É é, algo assim. parece que ele comia uma folha, duas folhas, uma meia folha, Mas ele era um espírito elevado, ele já veio preparado para Ele isso. é santo, né? É, Entre né? Já veio aspas. preparado. Ele é o precursor de Jesus, né? Ele pertence a essa esfera dos Cristos, né? Esfera crística, o Buda, Sim. que Jesus lidera, vamos dizer assim. Mas a doutrina do Buda, se você for ver, ela é maravilhosa. Então, tem ali o que ele fala, nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, né? Porque Jesus só repete o que os profetas disseram, que são seus emissários, que vieram antes dele. Né? Então, ele comia muito pouco, porque ele não precisava. Qual era a alimentação do Buda, provavelmente? Ele vivia na floresta, a respiração, o hálito das plantas, né? Água, a energia do sol, pouca Clorofila, coisa né? A ação da clorofila, que das se alimentava clorofilas, de clorofila, e dos raios solares, raios de raios de solares. sol. É, Não é o nosso caso, né? é. Bom, então, o que ocorre? O espírito que vai reencarnar na Terra, ele tem que se adaptar, se ajustar com os fluidos densos da Terra. Daí a grande dificuldade de muitos, né? Nós vemos, assim, muitos jovens com algumas doenças, por exemplo, autismo, né? Muitos autistas são espíritos de outros planetas que ainda estão ajustando o cérebro à mente, né? Ou a mente ao cérebro. Eles têm uma mente tão poderosa e o corpo que se consegue plasmar com a genética da Terra, que é a nossa genética, não tem jeito, tem que reencarnar pelas vezes da Terra, não consegue fazer um cérebro suficientemente robusto para que aquela mente possa se expressar. Então, claro que alguns, todo mundo fala que autista é suicida. Não, não é assim, não. Tem alguns que realmente são suicidas, destruíram a mente, então fica explicado por que a mente não consegue se expressar pelo cérebro. Mas muitos deles
estão ainda nesse processo de ajuste, né? De ajustamento. Né? Eles não Márcia, têm interesse pelas coisas da Terra. Fala. o autismo, eu conheço, aqui em Três Marias tem um número bem significativo de autistas. Os autistas vieram nessa condição, mas vieram também na condição, para educar os pais. Porque muitos autistas, eles vieram não para trabalhar a condição deles, para que os pais sejam trabalhados diante do orgulho, da vaidade, porque existe a inclusão de autistas na escola estadual, que ela vai bate muito de frente com a condição do pai não aceitar que o filho é autista e que ele tem que ficar na PAI, que ele precisa de um atendimento especializado. Não, eu quero que coloque o meu filho na escola estadual para que eles tenham acesso à inclusão. Eles querem fazer a inclusão. Então, o preconceito não parte da criança, do autista, parte dos pais. Não querem deixar os filhos ir para a PAI para ter um estudo, um acompanhamento mais específico. O que nós vemos, né? Nós vemos que Deus, ele aperfeiçoa o homem através do próprio homem. Então, nada, nenhuma circunstância, ela é aproveitada ao máximo, sabe? Qualquer circunstância. Então, se é um autista, que é uma alma, vamos imaginar o Elon Musk. Vocês já ouviram ele falar, aquele dos foguetes, que botou um foguete de ré? Então, Elon Musk, ele falando, ele é um autista, né? Ele é autista. A mente dele, desde criança, é um horror o sofrimento dele. Uma mente, então, não para, não tem 24 horas ligado no 220. Imagina essa família. Como que vai dar conta? Muitos começaram, né, logo que começou a aparecer muito, essas disfunções, entre aspas, né? Começaram, então, a dar drogas para as crianças, Ritalina e tal, né? Aquelas crianças hiperativas, elas já foram chamadas de tudo que é coisa, né? E isso, na verdade, a grande maioria deles, não vamos tirar aqueles que realmente têm problema de expiação, mas muitos deles estão nesse ajuste, sabe? Então, ajuste. Então, aquele corpo ainda está sendo usado basicamente para isso. Nasce naquela família, porque a família está precisando de uma experiência desse tipo, né? Uma experiência em que ela vai ficar mais focada. Oi, Magna. A criança com autismo, ela, nas escolas, né, normais, ditas normais, estadual, municipal, esse trem todo, a minha filha trabalha com essas crianças de 4 a 5 anos. E ela tem muito problema com os pais que não aceitam a diferenciação dos filhos, então não cuidam. Tem uma menina que ela bate e morde em todo mundo, ela tem 4 anos. Bate, morde e diretora, vice, coordenadora, ela bate em todo mundo. A minha filha consegue acalmá-la. Ela pede colo para minha filha, deita no ombro dela e ali ela fica mais serena. Ela não bate na minha filha. A minha filha ainda tem o costume de falar com ela: ó, meu neném, não pode bater na tia, o neném da tia. Aí ela pede colo para minha filha, sabe? E ali ela fica, às vezes durante o período todo, só no colo da minha filha, porque outras pessoas ela agride para valer, morde, joga a cadeira, joga a cadeirinha delas lá, joga mesa para cima. Ela é muito, mas muito. A minha filha sempre chega aqui contando. Ontem ela contou algumas histórias dela, que a menina bateu em todo mundo. Aí chamaram o pai, e o pai falou: gente, vocês não estão sabendo lidar com a menina. Lá em casa ela é tão calma. E aí hoje ia ter reunião dos pais para ver se convence esses pais, né? Que a mãe que ia à reunião, para procurar uma ajuda médica para essa criança de 4 anos, que é super agressiva.
A minha filha costuma dizer que ela é hiperativa e mais algumas coisas. Mas a minha filha não é médica, né? Ela sabe pelo que ela vê pelo Google, pela vivência, pelas outras crianças. Mas, assim, é muito dó ver uma criança com autismo em... Como é que minha filha fala, meu Jesus? Quando ela está muito agressiva, eles dão um nome lá, que não é agressiva só, que ela fica fora de si, sai Um mordendo, batendo. psicótico? Um surto psicótico? Surto psicótico. E os pais não estão aceitando essa condição da menina, da criança. Aliás, não é só ela. Tem alguns lá que não tem laudo porque os pais não aceitam. O médico normalmente medica com medicamentos que eu não tenho conhecimento nessa área, mas eu acredito que deve ser medicamentos fortes, né? Mas, assim, às vezes eles dormem na sala, alguns dormem, tem o colchãozinho lá, o colchonete lá, ela abre o colchonete, carrega a criança, põe lá, né? Ou chama alguém para carregar, pelo fato de ela estar grávida, e é de alto risco, né? Então, é assim, a minha filha tem muito problema com os alunos dela. São 23, pelo menos 10 têm problema de autismo. E vai aumentar esse número, né? Porque tem vários fatores, né? Fala aí, Ivone, fala. Pois eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde aqui, em Três Marias, de saúde e de saúde mental. Existe agora, já tem uns 3 meses, que foi ajuizado no Ministério Público, né, que todo autista precisa ter um laudo. Não, essas pessoas, essas crianças com essa dificuldade, precisam de um psiquiatra para ter um laudo, para ter um monitor para estar à disposição deles. Por quê? Porque o grande problema, muitas vezes aqui, Márcia, igual a Magda está falando, não é nem a criança, porque ela não sabe nem o que ela está vivenciando. São o preconceito dos pais em não aceitar que a criança é uma criança especial e que precisa de um apoio, porque a PAI aqui é maravilhosa. Você precisa de ver que coisa, que loucura que é a PAI. Mas eles não gostam, porque tem síndrome de Down, tem menino de diversas maneiras. Então, o processo de inclusão que o Estado fez pode levar essas crianças, mas eles precisam de um laudo para que eles tenham um monitor, para que tudo possa fluir naturalmente. Agora, tem pai que não, meu filho não, meu filho lá em casa é tranquilo, e chega na sala de aula, fica agressivo e tal. Então, precisa de um tratamento, saber o que está acontecendo. Se na sala de aula fica agressivo, ou na sala de aula igual vai no colo da filha da Magna, se está faltando carinho em casa. Então, assim, os autistas vieram para cumprir, né, o compromisso deles e também para trabalhar questões nos pais, porque é impossível que é só o autista que tenha a condição dele, mas que o pai não passe por tudo isso. Igual aquela mulher na reunião do Américo ontem, né, Rosana, filho esquizofrênico. Uma série de pessoas que têm problemas na família. Agora, ela aceita que o filho esquizofrênico, ela está passando por essa situação, está vivendo, né, pedindo socorro, pedindo ajuda, e os pais de autistas não. E aí você falou que vai crescer ainda mais. Por quê? Existe alguma previsão? Algo já foi dito? Porque não é a primeira pessoa que diz isso. Não Vai é. aumentar muito. Um motivo, tem várias razões, né? Primeiro que essa modificação da energia da Terra, ela começa a fazer um ruído, né? Mas de 3 gerações para cá, a humanidade foi fazendo uma gênese. Uma gênese significa, né? Gerando, né? Uma gênese de doenças mentais, criando, como que eu vou dizer assim, nós fomos nos comprometendo enquanto humanidade, e isso foi gerando o quê? A psicosfera da Terra, porque, olha só,
se nós geramos uma psicosfera densa, da onde que nós tiramos nosso perispírito? Da psicosfera da Terra, certo? Então, se enquanto humanidade nós transformamos a Terra num local que tem essas energias pesadas e densas, essas energias elas precisam ser transmutadas por aqueles mesmos que as geraram, é da lei. Então, nós fizemos uma gênese de muitas guerras, e continuamos fazendo ainda, né? E tal. E tudo isso, então adoeceu o psiquismo. O psiquismo é essa dimensão nossa das sensações, onde sentimos alegria, onde sentimos prazer, onde sentimos bem-estar, mal-estar. Ao reencarnar essas pessoas, elas vão reencarnar, vamos dizer assim, tendo que absorver esses fluidos que elas deram causa. Não sei se vocês estão entendendo o que estou falando. E transmutar aquilo, né, para uma energia melhor. Então, alguns vão vir com essas dificuldades mentais, outros virão aparentemente saudáveis, mas tendo que amparar, entendeu? Tendo que amparar. Normalmente são aqueles que foram os líderes intelectuais de crimes e de coisas assim. Hoje, eles vão ter nos seus braços e nos seus berços e próximos de si, essas almas adoecidas. Então, isso é uma gênese, isso é uma coisa, certo? Inclusive de loucura mesmo. Tanto que nós iríamos saber que estaríamos na transição planetária. Kardec fala, né? A transição planetária, por causa da recrudescência aumento de suicídio e da loucura, né, entre crianças e jovens. Loucura! Um aumento absurdo, porque fizemos essa gênese em gerações passadas, quando já poderíamos ter desenvolvido o amor há muito tempo, com o fracasso da religião, né, das religiões, mas da religião, o homem endureceu. E agora, nós já estamos vivendo a expiação coletiva. Expiação coletiva não é mais, vou rezar para não acontecer. Não. Quando a expiação começa, ela fica gerações e gerações. E isso é um caso, entenderam? Isso é um tanto, porque quando você fala autismo, você está falando de um espectro, né? É uma coisa assim, eles falam que é um espectro, até porque ninguém sabe como. Isso foi muito rápido em termos de gerações. Vejam que nós vivíamos nas gerações passadas, as relações familiares era uma relação piramidal, que a gente chama senhor-escravo, né? Vamos lembrar do tempo do feudalismo, senhor feudal. Então, em que um mandava e todos obedeciam. Então, aquela pressão imensa do pater familias, ou da mater familias. Então, o pai era aquelas famílias estáveis, casamentos estáveis, como a gente até ouve falar hoje. Eu tenho um casamento estável, a pessoa fala isso, mas ele é estável graças a quais forças? Quais são as forças que dão estabilidade a esse casamento, entenderam? Então, nas gerações passadas, né, século passado e há 2 séculos, então era isso, aquela estabilidade, porque um mandava, outro obedecia e estava tudo certo, né? Só que isso foi, vamos dizer assim, reprimindo energias psíquicas, energias sexuais. As energias sexuais da alma, elas não podem ser reprimidas.
E até hoje existe essa repressão, né? Por uma razão ou por outra. Então, quando elas explodem nas outras gerações, nós vamos ter, então, os filhos que odeiam, entre aspas, né? Os seus pais. Odeiam a escola. Eles não suportam mais nenhuma palavra de comando. Por que não? Por causa dessa gênese, dessas relações piramidais, né? Senhor e escravo, um manda, outro obedece. Então, isso está na nossa história. A outra causa de autismo são os seres evoluídos, que vêm, então já são aqueles autistas que não são violentos, entendeu? Eles não suportam barulho, né? O ruído, na verdade, eles querem silêncio, eles querem distância desse mundo. Eles querem ficar no mundo deles. Entenderam a diferença? Não é diferente? São diferentes. São espectros. Né? Nós vemos autistas que falam coisas maravilhosas. Autistas que se tornam cientistas, que tocam música, né? É uma coisa louca. Mas eles vivem dissociados dessa nossa realidade. Então, nós vamos ter esses espectros. Fala, Rosa. O Messi, aquele jogador aí, talentoso, famoso, milionário, tem uma fama muito grande, né, da Argentina, ele é autista. Ele é autista. Desenvolveu esse potencial, né? E é uma pessoa, então, apenas eles não conseguem se ajustar nessas regras desse mundo. Porque o nosso mundo é cheio de hipocrisia, gente. As relações, elas não são reais, elas são falsas. Gente, então eu sou autista, porque tem coisa que eu fico revoltada. Eu não enquadro em certas regras, não, viu, Rosalba? Tem que. Nossa, eu sou autista. Toda pessoa meio desajustada, assim, como nós, né? Meio fora da casinha. Eu sou meio fora da casinha, viu? Toda pessoa assim, meio fora da casinha, tem alguma gênese aí. Alguma coisa aí. Porque ou foi muito pressionado, isso que eu estou falando, às vezes viveu essas relações e de repente chegou no ponto que falou, chega, para mim, deu para mim, acabou, né? Então, essas pessoas se transformam. Existem, inclusive, tem um livro, né, de 2 pesquisadores americanos, o Divaldo até fez uma palestra sobre eles, né, são as crianças da nova era. Ele tem um livro que é essa palestra, e que ele fala daquela pintora Akiane, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar nela, essa Akiane, já ouviram falar? Ela pintou o Príncipe da Paz, ela fez uma tela muito famosa de Jesus, coisa mais linda, e ela era muito novinha quando ela fez. Ela já nasceu, assim, com esse talento para pintura, Akiane. Mas ele não fala só dela, então ele fala das crianças índigo e das crianças de cristal. Os índigos, eles são esses guerreiros, esses mais aguerridos, esses que não se submetem a regras que eles não consigam compreender. Não adianta você falar assim para ele, assim, ele chega e fala, mãe, eu quero isso. Aí você fala, não. Aí ele fala, por que não? Aí a mãe vai e fala assim, por que não? Não era assim antigamente que a mãe falava? Não. Por que não? Se tua mãe está falando não, ele não aceita isso. Simplesmente. O que é índigo, né? Então, porque eles vieram para quebrar esses padrões. Para quebrar padrões da escola, né? Não é para quebrar a escola, alguns quebram a escola. Então, os índigos, eles são esses guerreiros. E os cristais são essas almas extremamente amorosas. E são os cristais que acalmam os índigos. Né? Índigos e cristais, eles não são originários da Terra. Eles vêm de outros planetas. Então, imagina que bagunça que está agora na Terra, né, gente? Índigo, cristal, mais
nosso próprio karma coletivo, que nós que plantamos, foi. Agora temos que colher. Então, é isso. Vamos só, como se diz, né? Tentar fazer a nossa parte da melhor maneira possível e vamos seguindo em frente, né? Então, só finalizando aqui, o mesmo se dá na superfície de todos os mundos. Todos os mundos têm sua psicosfera. A psicosfera da Terra agora está desse modelo aí, gente. A Kardec falou. É doença para todo lado, é guerra, é problema de suicídio, né? E de loucura total mesmo. Então aqui, ó, o mesmo se dá na superfície de todos os mundos, nessa dimensão onde ocorre a encarnação de almas de várias dimensões, né? Salvo as diferenças de constituição e as condições de vitalidade próprias de cada um. Quando menos material é a vida neles, tanto menos afinidades têm os fluidos espirituais com a matéria propriamente dita. Então, o perispírito de um espírito nobre, ele não vai ter afinidade muito grande com a matéria, vai ter problema de plasmar um corpo material. Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitivo, eles são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada. Aquilo que nós falamos, né? Não tem um mundo espiritual. De realmente espiritual, só a alma ou o princípio inteligente. Eu canso de falar isso, né? Estou muito criticada por falar que a pessoa morre, não vai para o mundo espiritual, porque lá tem matéria. Dá-se-lhes essa denominação por comparação apenas, e, sobretudo, pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode dizer-se que são a matéria do mundo espiritual. A razão porque são chamados fluidos espirituais. Então, esses fluidos que estão em outras dimensões, eles são matéria, porém quintessenciada. Tá bom? Vamos parar aqui no 6. Falando pra caramba hoje, né? Foi bom, né? Então, vamos tentar entender isso. Não é fácil, né? Não é uma coisa simples para nossa mente aqui ainda tão... Não é? Então...